Olá, amigos do grupo Reflexões para um Dia Feliz, a turma do YouTube, lá no canal do YouTube, canal Wanda Barros. Estamos aqui para dar continuidade à exploração dessa obra maravilhosa de Valdo Vieira pelo Espírito André Luiz. E hoje o nosso assunto é bem doce. Como devemos nos portar perante a criança? É o capítulo 21. E ele começa assim: vê no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Ele está nos dizendo aqui que nós precisamos lembrar que os pequeninos de hoje são os homens de amanhã. São os nossos governantes, são os nossos engenheiros, são os nossos intelectuais, são os nossos cientistas, são quem vai cuidar de nós, idosos. Né? Então, o futuro do amanhã está em como nós vamos orientar as nossas crianças hoje. Por isso que ele fala que educar os pequeninos é sublimar a humanidade. E ele continua assim: colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida, ou seja, espíritos já carimbados, que já vieram várias vezes aqui, que não são nenhumas crianças, já são adultos. Que essa meninice é só corpórea, é só matéria. Então, por isso, nós precisamos não deixar germinar a semente dos equívocos de vida passada em nossas crianças. E como é que a gente faz isso? Orientando, conduzindo, levando para estudar, mostrando que existe um Deus maior, que existem as leis morais, que precisam ser convividas, respeitadas, ensinadas e orientadas para as nossas crianças, para que não deixe germinar a semente de equívocos de vidas passadas que está lá no perispírito, guardadinho, esperando só uma brecha fértil para voltar à tona. Então, como nós criamos, orientamos e educamos as nossas crianças, nós teremos adultos. Depende só de nós. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Os pais espíritas, não só os pais espíritas, eu complemento, os pais na sua totalidade, que leve para a igreja evangélica, que leve para o centro espírita, que leve para a igreja católica, que leve para os templos, que leve para algum lugar que mostre que existe um Deus maior e que existe a lei moral para ser desenvolvida e trabalhada naquela criaturinha de Deus, para que não seja um adulto sofrido, sofredor, né, de maledicências, para que ele entenda que existem regras, tanto na matéria como no espírito. Os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Ou seja, os pais são responsáveis pela educação das crianças, pela orientação das crianças. Se eles, quando se tornam adultos, não seguiram as orientações, na nossa parte a gente é obrigado a fazer, porque nós somos espiritualmente cicerone desses espíritos que vêm para a nossa responsabilidade. Distribuir incessantemente as obras infantis de literatura espírita, ou seja, incentivar as crianças a ler, a estudar,
de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante, ele vacina a mente infantil contra o mal. Quando você vê uma criança frequentar a seara do Cristo, ele lê o Evangelho, que ele estuda a Bíblia, que tem a Bíblia infantil, tem Evangelho infantil, ele cresce um adulto mais consciente das suas responsabilidades e dos seus compromissos. Quando ele é criado à solta, sem regime, sem lei, sem ordem, ele é um adulto que vai sofrer demais as consequências. E a responsabilidade e a culpa é inteiramente dos pais. Porque os pais espiritualmente são os cicerones desses espíritos que vieram, que reencarnaram no seio da sua família, da sua responsabilidade, do seu compromisso. Observar quando se deve ou não conduzir as crianças doutrinárias, as reuniões doutrinárias. A ordem significa artigo de lei para toda a idade. Não tem idade, é de 0 a 100. A gente precisa orientar. Observar quando devemos conduzir. Nunca é tarde. Ah, meu filho já tem 20 anos, não tem mais jeito? Tem sim. Ah, meu pai já tem 50 anos, 70 anos, não tem mais jeito? Tem sim. Que aqui ele deixa muito claro. A ordem significa artigo de lei para toda a idade. Para chegar a Jesus não tem idade, não tem tempo. Todo tempo é tempo. Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmio ou dádivas como recompensa ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar, para não lhes viciar a mente. Você passar esse ano, você vai para Miami. Se você for comigo para o centro espírita, eu te mando para o cinema, eu te dou um celular novo. Ele não cria responsabilidade, ele vai no troca-troca. Se tu me deres isso, eu faço. Tu me prometeu, se tu não cumprir, eu não faço mais. Responsabilidade zero, tanto do pai como do filho. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Quem não cumpre o mínimo não vai chegar nunca às grandes obrigações. Quem não faz o mínimo, por exemplo, terminar de estudar, arrumar seus livros e guardar na mochila, nunca vai arrumar o seu guarda-roupa, nunca vai tomar de conta de uma casa, nunca vai ser um profissional organizado. O adulto, ele é o espelho da infância. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes conspurquem os sentimentos e em nenhuma oportunidade oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. Nunca permitir, nunca. Esse parágrafo é importantíssimo. Nunca incentivar os filhos a fazer maldade. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Os pais são o espelho dos filhos. Tem gente que diz que não, mas são sim. A gente já chega cheio de nó pelas costas, como eu costumo falar. Cheio de sentimentos equivocados de vidas passadas. E se eu encontro um ambiente que eu possa germinar essa semente, eu toco o terror. Mas também se eu encontro um meio amoroso, carinhoso, organizado, eu vou ser uma criança assim. Me tornar um adulto assim. A criança é influenciável? Sim. Furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em crianças. Não podemos fazer isso. Nem lhes permitir a presença em atividades de assistência a desencarnados. Ainda mesmo quando elas apresentem perturbações de origem mediúnica. Circunstância essa em que devem receber auxílio por meio da oração e do passe magnético. Somente pouco a pouco o espírito se vai inteirando das realizações, das realidades da encarnação. Em toda a divulgação, certame
ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do Espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular, ou seja, evangelização, dentro da idade, da situação da idade dele, do entendimento dele. Sem boa semente, não há boa colheita. Como é que eu posso deixar para o mundo adultos de uma moral ilibata, de um comportamento correto, se eu criei uma criança sem orientação nenhuma? Como é que eu posso ter uma boa semente, uma boa colheita se minha semente é ruim? Como é que eu posso ter um filho formado num curso que eu sonhava que ele se formasse se eu não incentivo ele a estudar? Se eu não exijo, se eu não cobro, se eu não mostro para ele que ele precisa estudar? Como é que eu posso ter um pai de família no futuro se eu crio um filho numa casa bagunçada, numa casa que não tem regra, que não tem respeito, que não tem moral? Lá no início da leitura se falou que a criança ela é incentivada pelo meio que ela vive. E Jesus fala assim: deixai a vir os meninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 16. Eu fui buscar esse capítulo para ver o que Lucas fala sobre esse assunto. E ele começa assim. Narra Jesus chamando as crianças para si, repreendendo aqueles que as impedem. E ele declara: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Essa passagem enfatiza a humildade, dependência e pureza necessária para o reino. Os pontos-chave do texto são a ação de Jesus. Ele não ignora as crianças, mas as acolhe e valoriza sua aproximação. A correção dos discípulos. Jesus repreende a tentativa de afastar as crianças, valorizando-as. E o reino de Deus, o reino pertence àqueles que coração simples e receptivo, como os das crianças. Contexto e significado, simplicidade e dependência. O texto, especialmente lá no versículo 17, ele ensina que é necessário receber o reino com a mesma confiança e simplicidade de uma criança. Contraste com a altivez em um contexto onde a autojustiça era comum, como a parábola do fariseu e o publicano, mencionada em Lucas 18. Jesus valoriza a humanidade e a humildade. Então, como a gente viu esse texto, muito singelo, orientando, né? André Luiz orientando através de Valdo Vieira, como a gente deve cuidar das nossas crianças, para a gente deixar para o mundo adultos compromissados com a moral, com o respeito, com a caridade, com a honestidade, com a bondade, com o amor. Maravilha, né? Então vamos replicar essa mensagem de André Luiz de hoje, para quem tem criança, para quem precisa tomar conhecimento desse compromisso, dessa responsabilidade que nós temos com as nossas crianças, né? Para que nós deixemos um futuro, um mundo mais leve, com menos dores, com menos morte, com menos crimes, com mais bondade, com mais amor, com mais solidariedade. Só depende de como nós estamos criando nossas crianças. A semente que nós estamos plantando com as nossas crianças depende do futuro do mundo. Pensem nisso. Reflitamos sobre isso. E assim a gente encerra mais um momento de conversa, de troca de ideia, pedindo que vocês repliquem essas informações, esses vídeos lá no YouTube, nas redes sociais de vocês, para os amigos, para que todos tomem conhecimento das orientações de André Luiz, que é maravilhosa, necessária para o nosso crescimento espiritual. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Nossa Senhora abençoe a todos, hoje e sempre. Até a próxima.